Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, ondas coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos falar sobre como a arquitetura acessível é essencial no dia a dia das pessoas com deficiência. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição, o trabalho da arquiteta especialista em acessibilidade, Gabriela Zubelli. Uma visita à Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos. E ainda, informações sobre acessibilidade no Museu do Amanhã. A arquiteta Gabriela Zubelli, especialista em acessibilidade, criou o projeto Casa Conceito, uma casa totalmente adaptada para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Modelo em tamanho real da Casa Conceito. Na entrada, piso tátil. Eu sou Gabriela Zubelli, sou arquiteta, especialista em acessibilidade e criei o projeto Casa Conceito. Meu interesse em acessibilidade surgiu há 13 anos atrás, quando meu irmão sofreu um acidente de mergulho e ficou tetraplégico. E aí, a partir de uma imersão nessa temática, eu comecei a perceber que eu podia atuar de uma forma mais sensível com a arquitetura, trazendo essa questão da inclusão e da necessidade e a importância da acessibilidade para as pessoas. Nesse meu trabalho de acessibilidade, eu fui especialista na área de coordenação dos itens de acessibilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e aí, com isso, desenvolvi um trabalho bem interessante que juntava a disseminação da parte teórica da acessibilidade com uma sensibilização dos outros. Então, a gente já procurava fazer algumas palestras voltadas para a pessoa com deficiência, explicando essa temática, mas também disponibilizando cadeira de rodas e vendas para as pessoas experimentarem os espaços de uma forma diferente. E isso foi tão bacana que eu tive um retorno tão grande que eu percebi que isso atuava de uma forma diferente no coração das pessoas e que com isso eu conseguia fazer a diferença. Então, a partir disso, eu criei o projeto da Casa Conceito, que visa juntar essas duas temáticas: soluções de arquitetura, serviços e tecnologias de acessibilidade, mas também trazer a questão da sensibilização. Para a Casa Conceito, a gente trouxe algumas soluções de acessibilidade voltadas para os diferentes tipos de deficiência. Então, a gente não se propôs a fazer uma casa adaptada para todos os tipos de deficiência, mas a gente trouxe diretrizes de atuação para cada tipo de deficiência, para a gente poder mostrar para o público que existem várias necessidades especiais. Por exemplo, para pessoas com deficiência auditiva, a gente fez uma campainha que, quando tocava, ela fazia um sinal visual. Então, seria uma forma de mostrar uma tecnologia associada com um recurso de tecnologia assistiva. Para a pessoa em cadeira de rodas, a gente trouxe algumas soluções de mobiliário, demonstrando facilidade de alcance, autonomia e segurança. Para a pessoa com baixa visão, a gente fez a frente das marcenarias em amarelo e em volta delas em madeira, para demonstrar que cores diferentes fazem a diferença para uma pessoa com baixa visão. Então, a pessoa com baixa visão, ela não consegue enxergar qual o limite de cada coisa. Então, por isso que a gente colocou dessa forma. Então, numa bancada de pia, se você tem o cooktop preto e a bancada preta, a pessoa não sabe onde que é o limite daquilo e pode causar um acidente se ela for botar a panela ali em cima. Então, a gente colocou o cooktop preto e a bancada branca, como um exemplo de trazer essa questão. A gente trouxe também soluções de automação para dentro da casa, com recursos de acionamento por controle de voz, por controle de parede e pelo tablet. Então, com qualquer equipamento eletrônico pode ser inserido nesse sistema de controle. Então, dependendo do tipo da deficiência que a pessoa tenha, a gente usa um tipo de recurso ou outro para controlar a casa como um todo. Então, o que a gente fez? Pegou todos os itens que estão dentro da principal norma de acessibilidade, que é a NBR 9050. É uma sigla utilizada para esse tipo de norma de acessibilidade. E ela traz todos os itens de acessibilidade necessários num espaço. Então, no caso do banheiro, a gente replicou isso nas paredes em forma de adesivo, trazendo a importância da quantidade de itens que a norma traz no banheiro público. Paredes verdes com adesivos e barras. Um banco, uma cadeira de banho e outra de rodas. A gente trouxe também uma banheira, que ela tem uma diretriz de desenho universal. Então, ela é uma banheira que a pessoa pode tomar banho sentada.
E aí tem um fácil deslocamento, então para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou pessoas em cadeiras de rodas, dependendo da mobilidade, ela consegue transferir da cadeira dela para essa banheira com segurança. A gente fez algumas dinâmicas onde a gente disponibilizava a cadeira de rodas e vendas para as pessoas experimentarem a casa com a privação de um dos sentidos. Então, é claro que isso não se propõe a estabelecer realmente o que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência, que os desafios são muito maiores, mas é uma forma da gente colocar a pessoa no lugar do outro e ela entender essas dificuldades e facilidades. Então, a gente disponibilizava as cadeiras e as pessoas podiam passar. Tinha uma varanda sensorial, que a gente procurou trazer diferentes tipos de piso, e nela as pessoas passavam em cadeiras de rodas ali e viam a dificuldade do dia a dia de uma calçada, por exemplo, que 1 centímetro faz muita diferença para uma pessoa em cadeira de rodas. A gente fez algumas dinâmicas também com os olhos vendados, que era feita dentro do quarto, então a gente fazia uma brincadeira com as pessoas, né, vendava e falava, escolhe uma roupa vermelha, escolhe uma roupa azul. E a pessoa, poxa, mas como que eu vou entender isso? E aí a gente mostrava toda uma forma de organização sensorial através do tato para essa organização dentro dos armários. Mãos femininas tateiam placas texturizadas e coloridas, penduradas entre os cabides em uma arara. Camisa branca com QR Code na etiqueta e a identificação textual. O Casa Conceito existe há um pouquinho mais de um ano. A gente fez a primeira vez há um ano atrás, numa feira no Rio de Janeiro. E aí agora a gente fez nessa feira em São Paulo, que foi a Reatec. Interior da casa, cozinha com armários amarelos. Eu hoje, como arquiteta especialista em acessibilidade, eu também presto consultoria para outros arquitetos. Então, é uma forma também de eu disseminar esse conhecimento e a importância da acessibilidade e da inclusão. Uma das consultorias mais recentes que eu fiz foi o projeto de revitalização do Corcovado. Em um escritório, Gabriela e um homem sentados a uma mesa com plantas arquitetônicas. O trabalho de consultoria em acessibilidade ele tem como objetivo principal dar todo o suporte para o escritório de arquitetura, seja com diretrizes gerais ou com questões pontuais. É feita uma análise do projeto como um todo e é gerado um relatório de acessibilidade que ele pontua essas questões que têm que ser analisadas. E aí a gente coloca também o que é obrigatório, o que é sugestão e as implementações que devem ser ajustadas. Gabriela pega uma das plantas e aponta para a legenda. O homem observa. Meu nome é Maurício Prochinick, sou arquiteto e urbanista e o nosso escritório de arquitetura desenvolve projetos diversos e nesses projetos todos que temos feito, temos o máximo possível abordar a questão da acessibilidade, que é uma questão muito importante, né? E aplicar a questão do desenho universal nessa questão da acessibilidade, junto com essa consultoria que a Gabriela participa com a gente. Esse projeto de revitalização do Corcovado veio a complementar o que nós elaboramos no ano 2000 com a implementação dos elevadores e das escadas rolantes. O fluxo aumentou muito, o fluxo de turista, vertiginosamente. Hoje em dia são quase 2.400.000 visitantes por ano no Corcovado. Isso fez com que o Parque Nacional da Tijuca tivesse uma preocupação grande e o que nós fizemos foi uma revisão do projeto anterior, uma readequação junto às normas atuais, requalificando todas as questões de acessibilidade lá no monumento. Computação gráfica, pessoas caminham em um espaço a coberto. É importante ressaltar que a acessibilidade ela é algo muito mais abrangente do que as pessoas pensam, né? Algumas pessoas elas acham que a acessibilidade se reduz a uma rampa e um banheiro para cadeirante. Mas a acessibilidade ela é para todos, é para trazer qualidade, conforto e autonomia para todos os usuários de uma forma muito mais abrangente. Sala, sentadas em um sofá, Gabriela e uma mulher conversam com um homem em cadeira de rodas. Meu primeiro projeto de arquitetura voltado para acessibilidade foi na casa da minha mãe, onde a gente está agora. E as primeiras intenções que a gente teve foi entender quais são as necessidades, no caso do meu irmão, e adaptar isso da melhor forma para ele. Na sala, os três conversam. Agora eu vou mostrar algumas das adaptações que eu fiz aqui na casa da minha mãe, como por exemplo esse banheiro. Então a primeira coisa que eu me preocupei foi em fazer uma porta de correr com acionamento diferenciado. Empurra a porta articulada. Um piso nivelado. Então eu tirei a soleira
que normalmente tem nos banheiros, né, que fica um desnívelzinho de 1, 2 centímetros. Então a soleira está completamente em nível e o vão da porta está um pouco maior do que bem maior do que o normal. O normal das portas de banheiro é 60, no caso aqui ela está com 1,10 m. Aqui do lado de dentro, uma preocupação no caso de casas para pessoas em cadeiras de rodas é disponibilizar o vão embaixo da pia para possibilitar um alcance. Outro elemento que foi inserido foi o vaso sanitário com uma altura maior do que o convencional e sem aquela abertura que hoje está proibido pelas legislações. Então é só um vaso realmente numa altura diferenciada que facilita a transferência da pessoa em cadeira de rodas para o vaso sanitário. Aqui também a gente trabalhou com a duchinha higiênica, que auxilia também. O papel higiênico está colocado num lugar de fácil alcance, então sempre tem essa preocupação dos equipamentos auxiliares estarem de fácil alcance para a pessoa em cadeira de rodas. Coloquei também uma única barra, que nesse caso, para o meu irmão, não é necessário muitas barras. Então, num projeto residencial, é sempre importante ressaltar que o cliente é que traz as necessidades. Vaso alto, na parede à direita, uma barra de apoio. Pia do banheiro com vão embaixo e torneira com alavanca. E o box aqui no banheiro a gente fez com 2 folhas de vidro de correr, o que facilita o acesso e o aumento do vão para passar a cadeira de rodas. Eu retirei aquele mármore, que é usual nos banheiros, para impedir a passagem de água, deixando o trilho da porta de correr embutido no chão, para facilitar esse acesso, que acontece nivelado. E o piso de dentro do box, ele tem um caimento único para que a água vá direto para o ralo e não para o lado de fora. Na parte interna do box, a gente colocou 2 barras de apoio também, um chuveiro com acionamento por alavanca, que é mais fácil de acionar, e tem também uma duchinha que auxilia o uso no dia a dia. No box, 2 torneiras por alavanca e uma duchinha. Gabriela e o irmão passam pela sala. Eu sou Eduardo Savini Mair, irmão da Gabriela, e sou cadeirante. As adaptações mais importantes, na minha opinião, são nos banheiros, onde ela se preocupou com a questão da circulação, com a questão de eu conseguir acessar as bancadas que normalmente tem móveis. Eduardo entra no banheiro. O bom daqui, o que é muito importante é ter esse espaço para poder entrar aqui Embaixo da pia. e poder usar a torneira aqui. Como o banheiro é pequeno, eu diria que esse vão não só ajuda a minha circulação aqui dentro, para eu poder manobrar, como me ajuda a usar a pia. Então, e sem se falar que o espelho tem aquela angulação que normalmente não existe, então eu consigo me ver no espelho. Normalmente a gente não consegue se ver no espelho. Área externa. Gabriela e Eduardo caminham e conversam. Outra coisa legal que eu acho que vale falar também no projeto da minha irmã foi a construção desse deck aqui na área externa da casa, que com a rampa e o nível elevado me fez poder ver toda a vista que tem daqui do apartamento. Na mureta do deck, Gabriela e Eduardo olham a paisagem. Prédios, árvores, avenidas e carros. E quem quiser saber mais sobre o projeto da Casa Conceito ou sobre o trabalho de arquitetura acessível, é @casaconceito_oficial. Um de frente para o outro, Eduardo e Gabriela conversam, ao fundo do pôr do sol. No próximo bloco, vamos saber sobre acessibilidade no Museu da Manhã. Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. 15 anos do Programa Especial. Selfies de um homem cadeirante em diferentes paisagens. Lagoa, rochas, neve. Meu nome é Eduardo Câmara, sou paraplégico e cadeirante há 15 anos. Eu sou analista de sistemas, sempre pratiquei esportes a minha vida toda, antes mesmo de ser cadeirante. Sou um entusiasta hoje em dia de handbike, assim, eu pratico praticamente todos os dias. E também sou apaixonado por viajar. Como cadeirante, assim, eu já tinha feito várias viagens com outras pessoas, mas alguns anos atrás eu decidi que eu tinha que fazer uma viagem sozinho mesmo, por um tempo, até para me testar um pouco, ver se realmente eu era
capaz. Pedi dicas de lugares, queria algum lugar assim que tivesse natureza. Ele me recomendou assim os Estados Unidos, a parte oeste dos Estados Unidos, onde tem os parques nacionais. E foi para lá assim que eu fiz minha primeira grande viagem sozinho, como cadeirante. Assim, eu tentei escolher os destinos principais, assim, decidir em que pontos eu passaria na viagem, e o básico assim da logística, né? Então, assim, eu ia alugar um carro adaptado, decidir assim em que cidade que eu ia começar a viagem, qual cidade que eu ia terminar, alguns pontos pelos quais eu ia passar, mas o resto assim eu preferi deixar sem planejamento, assim, até porque eu não sabia se eu ia gostar mais de um lugar, ia querer passar mais dias por lá. Então, assim, eu preferi correr um risco um pouco maior de planejar menos, assim, em que lugares que eu ia ficar. E em troca, assim, eu podia ter a chance de ficar onde eu gostaria mais, onde fosse gostando mais durante a viagem, assim, não me arrependo. Eu comecei a minha viagem lá por Los Angeles, né? Eu tinha uma amiga que morava lá, visitei ela rapidinho, porque eu já não via há 2 anos. E depois de Los Angeles eu parti em direção ao Grand Canyon pela Rota 66. Quem quiser assim, ter mais informações sobre viagem, eu coloco muitas das informações que eu passei por aqui e outras ainda sobre as viagens que eu fiz no meu blog pessoal, que é o Mão na Roda. O endereço dele é mãonarodablog.com.br. Fotos: Eduardo com a câmera no pescoço e picos rochosos ao fundo. Em outra, ele sorri, ao fundo dunas de areia. O diretor executivo do Museu do Amanhã, Henrique Oliveira, recebeu a nossa equipe para falar sobre a acessibilidade do espaço. Fachada do Museu do Amanhã com estrutura metálica. Eu sou o Henrique Oliveira, diretor executivo do Museu da Manhã. O Museu da Manhã foi inaugurado dia 16 de dezembro de 2015. O Museu da Manhã, ele é dirigido, todas as suas atividades, com base em 2 vetores, que é convivência e sustentabilidade. Quando se fala em convivência e sustentabilidade, não podemos pensar somente em termos de mudanças climáticas, natureza. Você tem que pensar na questão de convivência e sustentabilidade de uma sociedade. E para que essa sociedade realmente se torne cada vez mais sustentável, ela tem que cada vez mais incorporar os conceitos de diversidade e de acessibilidade. Desde o primeiro momento esteve embarcado o conceito de acessibilidade. E isso continua presente no Museu da Manhã. Qualquer exposição, qualquer atividade, qualquer coisa que aconteça no Museu da Manhã, sempre a acessibilidade ela é embarcada no momento zero da concepção daquela atividade ou daquela exposição. Um dedo feminino desliza sobre legenda em braille, abaixo de um mapa. Em termos de acessibilidade física, estrutural do Museu da Manhã, vai de piso tátil até ter muito cuidado na questão de larguras de portas, dos corredores, que você tenha rampas de acesso, porque não basta você ter elevadores, e se falta energia, como é que você sobe, como é que você desce. Então as rampas de acesso, elas foram rampas projetadas, suaves, de forma que um cadeirante, por exemplo, ou alguém que necessite de muletas ou de algum equipamento para caminhar, ele tenha conforto mínimo para que ele possa se deslocar dentro do Museu da Manhã. Então o visitante do Museu da Manhã, ele tem acesso a todas as áreas do Museu da Manhã. Não existe nenhuma área que seja restritiva, caso ele tenha algum tipo de deficiência de mobilidade. O deficiente visual, por exemplo, ele tem toda uma maquete tátil com os elementos em miniatura táteis, para que ele possa sentir texturas, possa sentir a formação daquele ambiente através do tato, assim como toda uma língua de sinais para os auditivos e também o braille para aqueles que necessitam, que têm baixa visão. Mãos femininas sobre um globo com texto em braille e tinta ampliado, bancada com texto e fotos de mapas em preto e branco e legendas em braille. É muito curioso que a gente sempre pensa em pessoa com deficiência, principalmente na questão de mobilidade, mas você tem a questão da pessoa com deficiência, com baixa visão ou com deficiência visual. E isso é muito importante também, porque ao longo da nossa exposição não só há o piso tátil, como há toda a linguagem braille para que ele possa ter acesso a esse conteúdo. E aí você também tem os aplicativos, onde que hoje você com seu celular, você tem um aplicativo em que você tem áudio guia, para que ele também possa ouvir a narrativa através de um áudio. Ou seja, todas as tecnologias que possam ser incorporadas
dentro do Museu da Manhã para atender a acessibilidade, nós sempre estamos atentos a isso. Existe a arquitetura interna do Museu da Manhã, mas o Museu da Manhã é um museu também que faz uma gestão de território. Por ele estar localizado no Porto Maravilha, pelo Porto Maravilha ser um conjunto de atividades culturais e de conteúdos, o Museu da Manhã ele sente na obrigação de também ir além do muro dele. Nós temos um sistema de transporte totalmente sustentável, são carros elétricos que ficam na entrada da Praça Mauá para que possa trazer os nossos visitantes com conforto até a entrada do museu e que eles possam visitar o museu com a melhor qualidade possível. Na calçada do museu, um carro elétrico com 4 lugares, laterais abertas e rampa removível. Quem quiser conhecer e ter maiores informações do Museu da Manhã, pode obter no nosso site www.museudamanhã.org.br ou através do telefone 0 operadora 21 3812 1800. Fachada do museu, à esquerda, fileira de coqueiros. Nossa equipe foi até a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, conhecer os espaços acessíveis da instituição. Nas margens de uma estrada, a sede da Andef. Meu nome é Washington Mendes. Eu tenho uma deficiência que é má formação congênita, ausência do antebraço esquerdo. Estou presidente da Andef. E a Andef é totalmente acessível, né? Tanto a parte administrativa como todo o complexo. Uma mulher em cadeira de rodas passa por uma porta larga e chega em um salão. Meu nome é Renata Casales Chiavinoto, eu trabalho na Andef há 18 anos como auxiliar administrativo, estando há 14 no departamento financeiro. Hoje eu sou usuária de cadeira de rodas, pois quando eu tinha 1 ano e alguns meses, eu contraí poliomielite. Desde que eu vim para o nosso centro social, a acessibilidade aqui para mim ela é perfeita. A importância dessa acessibilidade arquitetônica para mim ela é fundamental, porque me dá uma tranquilidade de sair sozinha da minha casa, não tenho receio de que se vai conseguir ou não. Tem toda uma independência, o local de trabalho ele é todo projetado nesse sentido, espaço entre as mesas, tem uma distância para que a gente consiga entrar com a cadeira e o bem-estar é total, porque você vem com essa tranquilidade e com essa segurança todos os dias para o trabalho. Renata usa um computador, sentada ao lado, o Washington olha a tela. O interessante aqui na Andef é que todo o acesso é interligado através de rampas, né? Aonde o cadeirante ele pode acessar tanto aqui a administração quanto a porta de entrada. Na área externa, uma rampa entre um caminho arborizado. Aqui é o banheiro masculino, né? Tem um banheiro com uma barra aqui para o cadeirante se apoiar. O espaço, ela contempla aqui a questão para os cadeirantes. Nós temos aqui também, né, o chuveiro para o cadeirante também tomar banho. E o interessante também é que nós temos uma bancada aqui, né, uma pia, que o cadeirante consegue utilizar acessando a nossa cadeira de roda com maior conforto. Na piscina, o que é legal destacar é que nós temos essa rampa aqui, né, que permite o cadeirante também estar utilizando a nossa piscina, né? Nós temos uma borda bem ampla, né, para que possa ter uma mobilidade bem mais tranquilo, né? E ainda temos uma cadeira, a cadeira anfíbio, né, que ele consegue, além de acessar a piscina, ele consegue estar circulando por dentro da piscina através dessa cadeira. Piscina com 8 raias. Além da piscina, nós temos a quadra também, que é totalmente acessível. Quadra fechada com cesta de basquete. Na parede, o desenho de uma cobra naja. Abaixo, Andef Cobras. Temos a dança em cadeira de roda, que é o grupo Dançarte, também totalmente acessível, que é a academia da Andef, tá? E temos toda a área da reabilitação. Em um salão, cadeira de rodas lado a lado. Nós temos aqui para complementar um parquinho para atender as crianças com deficiência. Quando vem fazer o atendimento, né, eles ficam aqui brincando, e às vezes vêm com um irmão, com um primo, e é uma forma de inclusão, tanto a criança com deficiência e criança sem deficiência. Meu nome é Ariana Couto Pereira, sou a mãe do Luiz Felipe, ele tem 2 anos, ele tem mielomeningocele e hidrocefalia. Aqui na Andef ele faz fisioterapia e também está fazendo agora a aula de salão. Quando ele está esperando o tratamento, ele fica aqui no parquinho acessível, porque ele gosta de brincar. E como aqui tem vários brinquedos específicos para ele, que é na cadeira de rodas, ele gosta de divertir, não gosta de ficar muito parado. Ariana empurra a cadeira do filho sobre um balanço adaptado.
Aqui, quando nós recebemos algum pessoal de fora, quando vem de fazer algum campeonato, nós temos aqui nosso alojamento, né? Em cima tem 8 quartos, com 4 camas, totalmente acessível, e embaixo também. Alojamento com 4 camas de solteiro e um armário. Quem quiser fazer parte aqui da Andef, seja na reabilitação, na área do esporte ou na parte da empregabilidade, é só ligar aqui para a Andef, 0 operadora 21 3262 0050. Na área externa, um campo de futebol, em volta uma pista de atletismo. O programa especial de hoje fica por aqui, mas a gente continua no EBC Play, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Você também pode acessar o nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!